falei, eu soube, Pedro me avisou. Ia ter, ficar muito em cima, né? Ele tem expressamente usando, que tem toda uma lógica, né? Eu penso assim logo. Muito bom dia, declaro aberta a sessão da Igreja, 7ª turma, cumprimentando inicialmente os magistrados presentes, nosso colega doutor Kleber, doutora Sabrina, e o nosso colega doutor Vicente, o ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados e advogadas presentes, senhor secretário e secretária e demais serventuários do plenário. Submeto a aprovação da ata da sessão anterior, estão todos de acordo? Estou de acordo. De acordo. Unânime, então, fica aprovada a unanimidade. Nós temos preferência regimentar, não temos, Gilberto? Sim. E temos também sustentação à distância, então eu passo a palavra imediatamente. Pela ordem. Eu gostaria de fazer um registro. Fazer um registro aqui. Mas não, doutor Vicente. Com pedido de expedição de ofício ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, porque ontem nós recebemos a notícia da proposta de uma emenda constitucional para extinção da Justiça do Trabalho, ou pelo menos uma grande modificação na Justiça do Trabalho, e uma emenda que ela tem um vício originário pelo fato de não ter sido uma proposta originária do Supremo Tribunal Federal, que tem a competência privativa para fazer propostas de alterações e supressão de tribunais nos termos do artigo 96, inciso 2º da Constituição Federal. Então, eu acho importante, oficial ministro, no sentido de dizer da importância da Justiça do Trabalho ao longo desses anos, inclusive dentro da estrutura do Poder Judiciário, e que também inspirou e adotou pela primeira vez o rito sumário, né, dentro da proposta originária de Quiovinda, de um processo célere com oralidade e concentração dos atos em audiência. Legislação que, posteriormente, e depois de 43 anos, fez o Código de Processo Civil chegar em 43, né, com a cópia de vários institutos, e, inclusive, inspiração de legislações especiais, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que adotou vários princípios que são oriundos da CLT, como a inversão do ônus da prova, o processo coletivo, né, com a regulamentação baseada muito naquilo que a legislação trabalhista vem desenvolvendo ao longo desses anos. Então, é lamentável, né, que, nesse momento, da forma como vem sendo feita, né, com a redução e retirada de direitos, se faça agora uma tentativa de golpe fatal numa transformação do nosso país num país sem direitos. E eu gostaria de perguntar como ficará, por exemplo, o cidadão trabalhador quando ele chegar no final do seu vínculo, por ruptura unilateral, e o empregador falar assim: eu não vou te pagar. E você vai buscar seus direitos. Aonde? Né? Com base em quê? Né? Então, nós estamos num momento histórico delicado, um avanço de forças econômicas que não reconhecem a dignidade da pessoa humana, e há uma necessidade de manifestação expressa, e eu estou fazendo isso aqui porque foi o primeiro dia, coincidentemente, posterior a essa proposta. E eu acho que, como guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de esclarecer a população e os meios de imprensa nos locais aonde isso vem sendo publicado, que há Constituição, né? E ela deve ser observada, e se, ao final de um debate, houver pela sociedade a conclusão de que a sociedade não precisa de uma justiça do trabalho, que assim seja, mas não num golpe fatal, numa guilhotina que corte a cabeça de pessoas sem um fundamento, mas apenas numa proposta intencional, evidentemente, que pode ser bem compreendida com
a leitura de algumas obras, dentre elas eu indico um livro chamado Pilhagem, Quando o Estado de Direito é Ilegal, para compreender o momento que nós estamos passando. Então, eu peço a expedição do ofício para que o ministro Dias Toffoli, cumprindo seu papel institucional e constitucional, né, esclareça a competência originária para propositura de emenda constitucional nos termos do artigo 96, inciso 2º da Constituição Federal. Olha, doutor Vicente, fica registrada a manifestação de Vossa Excelência com a adesão de todos nós, inclusive do Ministério Público, não é isso, doutor? Senhor presidente, pela ordem, quando o doutor Vicente lembrou, essa primeira sessão que eu participo com o meu Ministério Público do Trabalho, após essa triste notícia de ontem, dessa noticiada desse projeto de emenda constitucional. Então, o Ministério Público do Trabalho realmente adere às manifestações de Vossa Excelência, doutor Vicente, e do colegiado, e realmente registra que isso é fruto, talvez, de um desconhecimento até mesmo inadmissível de como funciona o sistema trabalhista. Né? Eu estou aqui há mais de 30 anos, vim do Poder Judiciário Trabalhista, sou procurador há 23 anos, e realmente, e nós todos, juízes, desembargadores, advogados, e principalmente trabalhadores e sindicatos, quando aquilatar realmente essa importância da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, dentro de um contexto agora atual, realmente de desrespeito e realmente de talvez, uma ideologia de restrição de direitos sociais. Né? Então, com certeza, o Procurador-Geral do Trabalho ou o Procurador-Geral da República vão tomar essas providências específicas, alertando para esse vício de origem e também fazer um registro histórico e matemático também do que é a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Né? A pergunta que não quer calar é quem julgará os processos dos tribunais e do TST. Então, na verdade, é um projeto realmente com a devida vênia, né? impensado e fora da realidade do judiciário brasileiro como um todo. Né? Na medida que as matérias trabalhistas, como todos sabemos, constituem uma grande parte de todas as ações em andamento no território brasileiro. Então, quem vai absorver quem? Então, eu vi ontem, realmente, um pronunciamento, talvez, da doutora Noêmia Porto, que instalar-se-á o caos institucional no judiciário. E uma questão evidente. E o Ministério Público do Trabalho só lamenta que quem realmente é autor desse tipo de proposta, né, não tem essa mínima visão da realidade do mundo do trabalho brasileiro. Então, o Ministério Público do Trabalho adere e espero que realmente nossas cúpulas institucionais tomem essas providências também. Obrigado. Bueno, senhor presidente, em nome da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, da qual sou o secretário-geral, gostaria de apresentar a adesão da associação a essa oportuna manifestação do doutor Vicente. Eu me permitiria fazer um pequeno acréscimo. Confesso que li muito superficialmente, no furor da notícia ontem, recebi aquilo em diversos grupos de WhatsApp, mas numa leitura superficial, percebi que uma das justificativas é de que essa medida, salvo engano, é isso que está lá nos considerandos, essa medida seria para agilizar a prestação jurisdicional. Imaginem, Vossa Excelência, se isso faz sentido. Logo, acabar com aquela, ou tentar acabar com aquela que sabidamente é a mais ágil de todas. Incluí-la na Justiça Federal. A nota subscrita pela doutora Noêmia, da Anamatra, faz essa referência. Aqui na Justiça Federal, a média de tempo de julgamento é 1 ano e 8 meses. A primeira decisão. Imagine, então, despejar na Justiça Federal 5 milhões de processos trabalhistas. Essa média vai para quanto? 5 anos, 6 anos, 7 anos? Então, há ali algumas incoerências, né? Dentre outras ilegalidades, mas há essa, de imediato, essa incoerência. De modo que apresentar a adesão da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas a essa manifestação, a esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor. Já foram feitos, então, os registros, viu, doutor Vicente? Depois, Vossa Excelência, se puder, transcreva para o secretário, para que ele possa colocar na completude aquilo tudo que foi falado, porque as adesões já foram registradas também. Eu só vou fazer uma breve consideração. Né? Eu já estou, todos nós aqui já estamos bem antigos na Justiça do Trabalho. Não é o primeiro ataque que a Justiça sofre. Esse não será o primeiro, não será o último. Né?
Há notícias também, a gente nunca sabe se é fake news ou não, aí, claro, a própria Justiça Federal comum, ela não tem nenhum interesse, ela já se manifestou que não tem nenhum interesse em absorver a própria Justiça do Trabalho, né? Mas eu acho que, doutor Vicente, ao contrário do que Vossa Excelência disse, de que desconhecimento, eu acho que não, acho que tem conhecimento sim. Eu acho que a questão é muito pontual, é que a Justiça do Trabalho, eu costumo dizer o seguinte, a Justiça do Trabalho é uma justiça incomodativa ao capital. Ela é incomodativa. Então, nós estamos vivendo um governo atual, que é um governo totalmente, né, dito liberal, e isso já foi manifestado logo no início do governo, tanto em relação ao próprio Ministério Público. O Ministério do Trabalho foi esfacelado, né? O próximo passo seria o Ministério Público do Trabalho e, posteriormente, a Justiça do Trabalho. Então, são coisas orquestradas, que nós já estamos nos acostumando nesse país, né? Mas que eu tenho certeza que isso não passará, né, de mais uma tentativa, né? E, certamente, os nossos órgãos superiores da Justiça do Trabalho, não só como também os magistrados, né, os embargadores, os ministros, terão seu momento também de se manifestarem, né, e mostrar realmente, especialmente ao Congresso Nacional, a importância da instituição. Eu lembro aqui que a primeira tentativa de extinção foi na época que ela surgiu, não foi de forma explícita, mas de forma incomodativa, então, pelo falecido ex-ministro Antônio Carlos Magalhães, né, e nós saímos da extinção para aumento de competência, até certo ponto exagerado foi, né, com a Constituição de 88, e volta novamente, né, nós estamos no foco, a verdade é que nós estamos no foco. E como bem disse Vossa Excelência, disse o advogado da tribuna, a Justiça do Trabalho, ainda com todos os percalços, né, com a quantidade de processos, ainda é uma justiça célere. É uma justiça que nós somos ladeados, mais ou menos, talvez até com um pouco mais de agilidade, aos juizados especiais, né, dependendo da região. Agora, como ficará, o futuro dirá. Certamente esse futuro mostrará a realidade, a verdade e a importância do Justiça do Trabalho. Mas ficam feitos os registros, viu? Bom, a ata já foi aprovada, então, senhor secretário, para o pregão, observado a ordem de inscrição regimental e as preferências também legais e regimentais. Com a palavra, doutor Gilberto. Primeira preferência regimental, relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 37 da pauta. Processo número 11.534. Inscritos os advogados Wagner Marçal Silva e Varley Moraes Garcia. 37 da pauta. Doutor Vicente, a conclusão do seu voto, ambos advogados estão presentes? Estão, né? Pois não. Com esse recurso ordinário interposto pelo reclamante, Elcio de Almeida e Neto nego-lhe provimento. Com esse recurso ordinário adesivo interposto pela reclamada, Panfarma, distribuidora de medicamentos limitada, Neto nego-lhe provimento. Muito obrigado. Doutor, o senhor fala por quem? Pelo reclamante ou reclamado? Reclamante. Pois não, doutor, com a palavra. Bom dia, Bom dia, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, aos demais componentes da mesa. Eu gostaria de iniciar a minha exposição aqui apontando que, muito embora, pedindo vênia a proposta de voto do excelentíssimo desembargador relator, muito embora essa relação jurídica tenha todo um arcabouço, um amparo contratual formal que indique que o que acontecia ali era uma representação comercial, na realidade, e aqui eu invoco o princípio da primazia da realidade sobre as formas, o que toda a produção de prova documental e testemunhal demonstrou é que, na realidade, existia uma relação contratual, uma mera relação contratual de representante de vendas. O reclamante era mero vendedor. Todo o arcabouço probatório demonstra que estão presentes todos os requisitos da relação jurídica de emprego. A pessoalidade, a não eventualidade, a prestação realizada por pessoa física, a contraprestação remuneratória e, o mais importante, a subordinação jurídica e estrutural. A testemunha júnior
que era superior hierárquico direto do reclamante, ela não deixa dúvida sobre essa subordinação jurídica e estrutural. Em seu depoimento, a gente nota que ele consignou que o reclamante trabalhava sozinho nas vendas. Esse depoimento, eu gostaria de frisar mais uma vez, foi do superior hierárquico do reclamante. Ele trabalhava sozinho, realizando vendas. O reclamante não poderia designar outra pessoa para lhe substituir. O reclamante não poderia prestar serviço nem trabalhar para outras empresas do mesmo ramo. Essa vedação imposta ao reclamante de prestação de serviço para empresas do mesmo ramo demonstra claramente essa subordinação aí, jurídica e estrutural. O senhor Júnior também, em seu depoimento, ele conseguindo que o reclamante não podia faltar do serviço sem prévia comunicação ao depoente, a ele que era o superior hierárquico. Ele tinha de comunicar previamente para ser autorizado. E o reclamante também tinha de apresentar o motivo de sua falta, mesmo sendo pessoal, mas ele tinha de apresentar. O depoente também, a testemunha, ela afirma que ela, durante várias oportunidades durante a semana, ela acompanhava o reclamante em sua rota que era previamente estipulada pela empresa. Um fato curioso aqui também é o próprio depoimento, confissão do preposto da reclamada, que confessa que a empresa não contava com pessoal, com empregado para trabalhar na atividade de venda. Não tinha. Ele tinha, em média, 200 a 300 empregados no país. No Brasil, ele tinha... em Minas, ele tinha 40 representantes comerciais, mas não possuía vendedores. O que demonstra que o reclamante ele estava inserido na atividade da empresa. Ele tinha uma subordinação estrutural, ele acabava sendo um mero vendedor. A reclamada estipulava horários, estipulava metas. Essas metas são comprovadas através dos e-mails que foram colacionados ao recurso ordinário. Exigia exclusividade na prestação de serviço, fiscalizava as vendas e os horários das vendas e o horário da prestação de serviço através dos lançamentos de vendas que acontecia no tablet, e fixava as rotas, mesmo podendo eventualmente haver algum tipo de alteração dessas rotas. O que acontecia é que essas rotas eram previamente estipuladas. Os e-mails demonstram de forma categórica, mais uma vez, que o reclamante recebia, durante toda a prestação de serviço, ele foi cobrado pelo cumprimento dessas metas que eram estipuladas pelo empregador. Então, não me parece aqui que as provas demonstram que o que existia era uma mera relação comercial. A relação de representação comercial, ela se deu de maneira formal, através de documentos. A reclamada, ela criou todo esse contexto formal para induzir a leitura dessa relação jurídica como uma relação de um contrato de prestação de representação comercial. Mas, na verdade, a realidade, a prova documental, testemunhal, é toda no sentido de que o que existia era uma relação que o reclamante era mero empregado que trabalhava realizando vendas para a reclamada. Inclusive, eu reitero mais uma vez aqui que o depoimento do preposto da reclamada no dia da audiência de instrução é enfático em afirmar que a reclamada não possui empregados vendedores, o que demonstra mais uma vez que o que ocorria era que os representantes comerciais atuavam como meros vendedores.
Peço vênia ao voto do excelentíssimo desembargador relator e gostaria de pedir aos demais votantes que revejam a proposta de voto nesse aspecto. Muito obrigado, doutor. O advogado reclamado presente? Sim, muito bom dia. Bom dia, doutor. Eu sou de fora, até por isso a preferência, mas se não houver divergência... Sim, eu vou voltar a palavra ao relator. Se houver divergência, fica assegurada a Vossa Excelência, né, que o objeto, inclusive, da reclamada, né, foi abordado também pelo relator. Doutor Vicente vai manter o voto, doutor Vicente? Vou manter o voto fundamentado. É uma questão de tudo ou nada aqui, né? Realmente é conhecida, matéria, representante comercial. E fundado no depoimento da testemunha Cirlei Nunes Guimarães Lemos, ouvida a rogo da ré, né, e também no conjunto de provas, inclusive a constituição da empresa, que era bastante anterior à existência do contrato com a reclamada, e os demais elementos da relação de emprego, eu entendi aqui que não houve a caracterização neste caso. E já dei vínculo de emprego em várias outras situações, mas não achei que nessa situação ela restou caracterizada, portanto, manter o voto. Mantido o voto pelo eminente relator, pergunta aos demais votantes se há divergência. Estou de acordo. Também de acordo, presidente. Doutor, não há necessidade de sustentação. Doutor, mantido o voto do relator, unanimidade, e assim fica decidido. Viu? Muito obrigado a ambos. Obrigado, doutor. Bom retorno. Obrigado. Seguinte. Segunda preferência, relator, juiz convocado Vicente Paulo, número 29 da pauta. Processo número 10.840. Inscrito advogado Orlando Tadeu de Alcântara. Eu reiniciei aqui porque eu não relator com a palavra para a conclusão do seu voto. Qual o número mesmo, Beto, que você falou? 29. 29. 29 da pauta. Vamos ver se vai abrir. Eu reiniciei o computador. Deu certo. Obrigado, tá? Com isso, agravo a petição interposta pela executada Versalhes Veículos, Peças e Acessórios Limitada, e no mérito, nego-lhe provimento. Custos a cargo do executado no imposto 4426, os termos do artigo 789-A4 da CLT. Obrigado, doutor Orlando. Bom dia, prazer em vê-lo. Com a palavra, doutor, caso necessário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais desembargadores e juízes convocados, senhora juíza convocada, Ministério Público, colegas advogados. Eu venho a esta tribuna para falar em nome da Versalhes, que é a agravante, e eu apenas queria enfatizar que a declaração de grupo econômico ou a responsabilização inversa, a desconsideração inversa da personalidade decorreu do fato de haver um sócio comum em determinada época, em 2007, entre a Versalhes e a Viacar, que é uma concessionária de vendas de automóveis. Havia um sócio comum que se retirou em 2018. Esse sócio também passou a ser sócio da agravante, compondo a sociedade da Versalhes. Está certo que a jurisprudência, ao longo dos anos, caminhou no sentido da responsabilização do sócio, da empresa que havia sócio comum. Mas com a edição da chamada reforma trabalhista, essa questão foi elevada ao patamar legal e ficou estabelecido claramente que a simples existência do sócio comum não seria o suficiente para se estabelecer a responsabilidade ou nem caracterização do grupo econômico. Tanto é que, neste processo especificamente, nada mais passou além da existência do sócio comum, porque a prova oral revelou que não havia qualquer identidade de funcionamento, não havia qualquer interferência, nem submissão e nem coordenação entre as duas empresas. Então, eu queria aqui enfatizar novamente que, especificamente quanto a este processo, ficou evidente a distância entre as duas sociedades e o único quesito que se baseou para que o juiz determinasse a responsabilização da Versalhes foi a existência de sócio comum, o que, no entender da agravante, seria insuficiente, dada o nosso ordenamento legal, que
no entendimento da Versalhes, mudou por completo o caminho da jurisprudência até então. Então, eu reforço aqui o pedido para que os demais votantes reconheçam, ou pelo menos estabeleçam a inexistência dessa responsabilidade por não haver o chamado grupo econômico. É só isso, eu agradeço. Muito obrigado, doutor Orlando. Muito obrigado. O relator mantém seu voto? Sim, cumprimento o advogado que fez a sustentação, que é exatamente isso aí da tribuna, né? Mas a fundamentação aqui, acatando a decisão da juíza de primeiro grau, né, e reforçando ainda nos argumentos, analisando que, além da empresa Viacar e Versalhes atuarem na cidade de Itabira, verifica-se que, a partir do depoimento prestado pela testemunha Débora Vitória, ouvida a arrogo da agravante nos autos, e que o senhor Daniel era sócio da Viacar, tinha um projeto de abrir a Versalhes, e, quando isso ocorreu, convidou o depoente para trabalhar na nova empresa Versalhes, o que foi aceito. Então, extrai do depoimento prestado pela mencionada testemunha que o senhor Daniel chegou a exercer ato de gestão simultânea nas empresas Viacar e Versalhes, o que ocorreu até o final do ano de 2017, e que, após o final de 2017, Daniel vendeu a participação societária a outros sócios. E, então, a decisão aqui, que é, na verdade, trazida no voto, é no sentido que não houve apenas esse fato objetivo de pertencer a duas empresas como sócio, mas também o objetivo comum na condução, e por isso o voto fica mantido nessa forma. Mantido o voto pelo relator, pergunto se há divergência dos demais votantes. Pedindo vênia, bem lançado sustentação oral, e reforçando que não se trata apenas da identidade de sócio, eu acompanho o voto. Doutora Sabrina? Também estou acompanhando, presidente. Então, o relator, inclusive, enfatizou isso, né? Foi estabelecido e foi considerado os requisitos do parágrafo 3º, né, do atual artigo 2º, né? Doutor Orlando, mantido o voto pelo eminente relator, viu? E fica, prevalece a unanimidade. Eu cumprimento Vossa Excelência e o prazer em vê-lo novamente. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, doutor Orlando. Seguinte. Terceira preferência, relator juiz convocado Vicente de Paulo, número 15 da pauta, processo número 10.417. Inscrito advogado José Caldeira Brant Neto, 15 da pauta. Relator, conclusão do seu voto. Com esse recurso ordinário interposto pela autora, no mérito dou-lhe provimento parcial para 1. Declarar a nulidade da dispensa ocorrida em 4/7/2016, determinando a imediata reintegração da autora ao emprego nas mesmas condições anteriores à dispensa, inclusive o mesmo cargo, função e jornadas de trabalho, como se o ato ilícito não tivesse sido praticado, no prazo de 10 dias a partir da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500 até o efetivo cumprimento da obrigação, sem limitação a ser revertida a favor da reclamante. 2. Condenar as réis a pagarem os salários vencidos desde a dispensa ilegal até a efetiva reintegração da autora no emprego, com todas as vantagens devidas, como se estivesse na ativa, inclusive plano de saúde, autorizando-se a dedução das parcelas pagas a idêntico título, inclusive as de cunho resilitório, inclusas ou não no TST, com uma multa de 40% do FGTS. 3. Condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais pela dispensa discriminatória no importe de R$ 40 mil, sendo certo que o termo inicial da correção monetária será a data da publicação desta decisão nos termos da súmula 362 do STJ e 439 do TST, e que a parcela não sofrerá incidência de imposto de renda. 4. Condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais por assédio moral no valor de R$ 20 mil, sendo certo que o termo inicial da correção monetária será a data da publicação desta decisão nos termos da súmula 362 do STJ e 439 do TST, e que a parcela não sofrerá incidência do imposto de renda. Com isso, o recurso ordinário, o recurso adesivo interposto pela primeira ré, FNA
EURO, Gestão e Franchise de Negócio, e no mérito nego-lhe provimento. Declaro para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que sobre os salários deferidos haverá incidência de contribuição previdenciária. Juros, aumentaram recolhimentos previdenciários e fiscais na forma da fundamentação, elevando o valor da condenação para R$ 150 mil, passando nas custas a R$ 300, pelas réis. Obrigado, doutor Vicente. Doutor Caldeira, bom dia. Bom dia, Excelência. Atende a Vossa Excelência o voto? Atende, apenas aguardarei algum voto vencido, se for. A divergência? Não, dispensa altamente discriminatório, não tem nem como. Não tem dúvida. Não há divergência? Não, estou de acordo. Unânime, doutor Caldeira. Bom dia, Excelência. Excelência. Pois não. Os nossos do Ministério Público do Trabalho e é relatado que uma situação de dispensa discriminatória em razão de doença, e essa é uma situação, Excelência, que eu entendo pode assumir contornos coletivos a desafiar uma investigação do Ministério Público do Trabalho para verificar realmente o que estaria ocorrendo nessas empresas. Então, solicito o encaminhamento do processo, Excelência, cópias após o julgamento o acórdão, para que possamos tomar as providências. Deferido. Obrigado. Seguinte. Ainda uma preferência, relator juiz convocado Kleber Lúcio. Processo número 8 da pauta, processo número 10.180. Inscrito advogado Flávio Soares da Cunha Filho. 8 da pauta. Doutor Flávio está presente? Relator, conclusão do seu voto. Processo número 8 da pauta. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de direito à prova suscitada pelo autor e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor para deferir a integração do salário extra-folha nas demais parcelas trabalhistas, consoante critérios constantes dos fundamentos, além de fixar a jornada de 6 às 20 horas, com 60 minutos de intervalo, observada a frequência registrada nos cartões de ponto e condenar a réu ao pagamento das horas extras excedentes da 12ª diária, observados os critérios definidos na fundamentação, além de determinar que a reclamada proceda às anotações na CTPS. Provejo ainda para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios, com a ressalva do ponto de vista do relator, que entendia que deveria ser deferido, mas com suspensão de exigibilidade. Dou provimento ao recurso da reclamada para excluir o pagamento das cestas básicas no ano de 2019, devendo ser observado todos os parâmetros definidos na fundamentação para cálculo das parcelas deferidas. É a minha proposta. Bom dia, doutor. O senhor fala pela reclamante ou reclamado? Reclamante. Pois não, doutor. Bom dia. Bom dia a todos, membros da turma, Ministério Público, advogados presentes, servidores. Em que pese o voto do relator, mas eu acho que esse caso ele passa muito mais da matéria discutida, do que o direito em si trabalhista. Eu acho que vai além. No início dessa sessão, nós estamos discutindo aqui, foi levantada a questão da Justiça do Trabalho, da sua existência, e eu acredito que esse processo vai além, ele cerceou o direito do advogado de produzir as provas, de poder dar seguimento ao seu trabalho e conseguir, da melhor forma possível, exercer a sua profissão. Nulidade, porque o juiz indeferiu um ofício que vinha sendo requerido desde a primeira audiência. Se pegarmos a petição de ID 9DD8CC1, antes da audiência com o doutor Marcelo, foi solicitado pelo advogado. E assim constava na petição. MM juiz. O autor apresenta em anexo o extrato bancário referente a todo o período laborativo. Por outro lado, o banco categoricamente fornece a origem dos depósitos apenas dos últimos 6 meses, o que também apresenta. Desta forma, requer o seguinte: seja atribuído ao presente feito caráter sigiloso antes das informações bancárias, seja liberado o acesso aos documentos apresentados apenas ao procurador. Caso a empresa impugne as demais origens do lançamento de crédito na conta do autor, que seja pelo envio de ofício à instituição bancária. Antes do indeferimento do juiz, já havia esses pedidos, e foi pedido reiterado desde
da inicial, e reiterado. É muito mais importante, aqui não é uma guerra, não é uma briga de forças, não. Mas eu acho que é restabelecer o equilíbrio. Restabelecer o equilíbrio aqui, eu acho que necessário que o processo seja remetido novamente à primeira instância, seja declarada a nulidade por cesseamento, e seja deferida não só a expedição dos ofícios, mas como também admitida a prova testemunhal requerida. Senão, impossibilita, inviabiliza qualquer advogado. A matéria tem que ser exaurida. O processo ele não se encerra por si só. Existe um interesse de uma coletividade também. Negar, falar que testemunha amiga não pode ser ouvida, amiga. Porque encontrou no Espírito Santo, em Guarapari, na Praia dos Mineiros. Então, isso vai além. Eu acho que transcende ao mero provimento de direitos trabalhistas. Eu acho que deveria, sim, retornar à instância inferior e possibilitar ao advogado, à parte, cumprir o seu papel na jurisdição. Muito obrigado. E é o que requer. Pois não, doutor. Doutor, eu voto no processo, mas antes de devolver a palavra ao relator, Vossa Excelência só se manifestou sobre a preliminar só, né? Não falou sobre o mérito, porque o voto, inclusive, está praticamente atendendo tudo. Né? Mas eu devolvo a palavra ao relator. Vou pedir, Vênia, a sustentação oral. Eu tenho uma especial preocupação com o direito à prova, mas neste caso, por exemplo, o pedido de ofício de caso a reclamada negue ter sido responsável, nas minhas palavras, pelos depósitos. Só que ela reconheceu expressamente que ela fez os depósitos. E também foram juntados extratos, um relatório Internet Bank que prova a origem dos depósitos. E o deferimento se dá exatamente com base na documentação que demonstra que o pagamento por fora era feito mediante crédito em conta corrente. Usei a documentação toda, cheguei a uma média, baseada nos documentos que estão nos autos, me pareceu razoável a afirmação de que, neste caso, não havia necessidade de ofício. Quanto à testemunha, foi afastada aqui a suspeição, mas também o afastamento dessa suspeição não leva ao cesseamento, porque há prova no processo suficiente para a solução desse caso com a segurança necessária. Então, eu peço ver na sustentação oral e mantenho a minha proposta de voto. Mantido o voto pelo eminente relator, não há divergência, viu, doutor Kleber? Porque aqui é só, Vossa Excelência já ressalvou o ressalva do entendimento quanto aos honorários. Exatamente. Então, prevalece o voto do relator, doutor, unanimidade. Só uma coisa, nesse caso aí parece que... Não, mas a doutora Sabina, ela acompanha o entendimento que é contrário ao meu. Ao contrário. Exatamente. Só ressalva. Só ressalva. Ofício ao Ministério Público também? Pela ordem, tem pagamento por fora. Nesse processo, Excelência, é noticiado o pagamento por fora. Isso, em tese, eu digo em tese, pode caracterizar crime contra a ordem tributária e possível fraude contra o sistema fundiário, etc. Então, solicito o encaminhamento dos autos, Excelência, para que possamos tomar as providências eventualmente cabíveis. Bueno, deferido o ofício ao Ministério Público. Arremesso os autos ao Ministério Público, aliás. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paula. Número 17 da pauta, processo número 10.525. Inscritos os advogados Breno Pequeno Andrade Costa e Rodrigo Otávio Alves Leite Martins. 17 da pauta. Relator, conclusão do seu voto. Conheço o agravo de petição interposto pelos exequentes Pablo Silva Amaral dos Santos e Daniel Felipe de Alcântara. No mérito, nego-lhe provimento. Conheço o agravo de petição interposto pelo executado Erlindo Eiji Uemoto e no mérito, nego-lhe provimento. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, membros do Ministério Público, servidores, colegas, advogados e estudantes. Um ótimo dia a todos.
Eu falo aqui pelos agravantes, que são os reclamantes, Daniel e Pablo. O relator muito bem colocou no início da sessão do ataque à Justiça do Trabalho e pontuou o seguinte: quando os trabalhadores não receberem, aonde eles vão cobrar? Felizmente, neste caso, tem a Justiça do Trabalho, em que pese que, neste caso, houve uma fraude à execução praticada a longo prazo. Eu mesmo, pessoalmente, ficava me perguntando o que aconteceu com a Emisul, uma empresa tão grande, com tantos contratos, quebrou, os sócios não tinham patrimônio. Os sócios, no papel da Emisul, não tinham patrimônio algum. O que aconteceu? E este processo, com a devida vênia, esclareceu a minha dúvida. O senhor Erlindo admite ter sido sócio da empresa, mas afirma que em 2009 ele vendeu as suas cotas. Mas vendeu suas cotas, mas continuou na empresa trabalhando. E não se sabe até quando. Mas ele mesmo afirma que continuou trabalhando. Por que ele está incluído nesse processo? Ele foi incluído porque, após a pesquisa CCS, foi identificado que ele era procurador de contas da Emisul. Não em 2009. Era procurador ainda em 2016, 2017. Ainda era procurador de contas da reclamada. Quem vende continua como procurador de contas da reclamada? Não. Vendeu suas cotas? Por quê? Foi questionado o Itaú. O Itaú respondeu. Documento de folhas 1960, informando que Erlindo só deixou de ter poderes na conta da reclamada em 7 de dezembro de 2016. A ação foi proposta em 2015. Por que Erlindo continuou como procurador das contas? Mas não é só. Erlindo diz que vendeu para Orlando Brichesi. Vendeu em dezembro de 2009. Mas o CCS também identificou que Orlando Brichesi, antes da compra da empresa Emisul, também era procurador das contas. Isso ficou na página 87 do CCS, que eu tive acesso. Na conta do Itaú, agência 0057, conta 615296. Orlando Brichesi, que só veio a comprar a empresa, comprar em tese, em dezembro de 2009, já era procurador de suas contas há meses. E Erlindo Egil Emoto, que diz ter vendido as suas cotas em 2009, continuou como procurador das contas da empresa até, pelo menos, dezembro de 2016, conforme indicou o Banco Itaú. A questão básica é a seguinte. Evidentemente, até porque Erlindo afirma ter continuado trabalhando para a reclamada, isso é a alegação dele. Ele não fala quando saiu, não prova quando saiu, mas ele afirma que continuou trabalhando na parte comercial. Evidentemente, Erlindo continuou atuando pela reclamada como sócio de fato, um sócio oculto. E isto ficou provado nos autos. Erlindo não soube explicar o motivo de constar no CCS. Não soube sequer apresentar uma justificativa. E a constar no CCS, a ser apresentado como procurador da conta, faz a presunção de sócio de fato, sócio oculto. E esta decisão é deste próprio tribunal, processo 191-51-2011, 503-034, desta 7ª turma, quando, na época, o doutor Kleber Luz de Almeida ainda era revisor também, assim como hoje. Publicação de 11 de setembro de 2015. O relator, na época, foi o juiz convocado Eduardo Aurélio Ferri, mas a decisão foi no sentido de: a informação obtida por meio de pesquisa junto ao cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional faz presumir a hipótese de confusão patrimonial e a caracterização do sócio oculto, ou de fato, podendo, contudo, ser elidido por prova em contrário. Qual prova em contrário? Erlindo não apresentou prova alguma. Aqui há a presunção de que ele é sócio oculto, sócio de fato. Uma presunção que ainda decorre do fato de Orlando Brichesi, antes mesmo da aquisição formal das cotas, ser procurador das contas. E ela continua, porque ele continuou como procurador das contas até dezembro de 2016. Erlindo
então, trabalhava na reclamada, era procurador de suas contas. A decisão que rejeitou o incidente de consideração de personalidade jurídica quanto a Erlindo foi no sentido de que não ficou cabalmente, eu coloco cabalmente entre aspas, porque foi essa palavra utilizada, os atos de gestão de Erlindo. Primeiro, o ônus da prova era do Erlindo. Devia ele ter afastado a presunção do CCS. Segundo, cabalmente foi utilizado porque há sim provas. Pode não ter sido entendimento do outro juiz sentenciante de que não houve provas o bastante, mas sim provas. Que provas? Que empresa que nomeia um comprador meses antes da compra como procurador de suas contas? Que tipo de confiança é essa? Eu vou vender minha empresa, eu te coloco como procurador das minhas contas? Desculpa, mas isso não existe. Ninguém faz uma situação dessa. E quem vende assim, e o comprador vai admitir que o vendedor continue como procurador das contas? Como assim? Que situação é essa? Ele saiu de algumas contas, sim, ele saiu de procurador como algumas contas, mas isso é favorável à própria pretensão dos agravantes, porque ele saiu de algumas e não de todas. Ora, se fosse simplesmente uma questão da alteração do quadro societário, ele teria saído de todas. Mas não, aqui o CCS identificou que ele continuou como procurador de várias contas da reclamada. E toda situação envolvendo, disputa, processo, ora, obviamente que ter tido um litígio quando a Emisul quebrou, não afasta a responsabilidade do Erlindo. Erlindo, de fato, era procurador nas contas da Emisul. E Orlando Brichesi, o comprador, foi procurador antes. Então, acredito que sim, ficou caracterizado aqui ficou caracterizado a relação entre Emisul e Erlindo, que continuou como empregado formalmente, mas atuava de fato como sócio, de fato e oculto, porque era procurador das contas. Então, pedindo vênia ao ilustre relator, peço para que reveja seu posicionamento, ou então para que os demais votantes deem provimento à agravo de petição. Para finalizar, tem uma agravo de petição do Erlindo, pedindo apenas a agravo de petição adesiva, pedindo apenas honorários advogatícios. Se eu ganho o processo, eu não teria direito aos honorários advogatícios. Da mesma forma, se eu perco, eu também não tenho que pagar. Se trata apenas de um incidente, uma desconsideração de personalidade jurídica. Então, agradeço a atenção de todos e um ótimo dia. Obrigado, doutor. O advogado da parte contrária. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. A sugestão de voto do relator me atende e eu me resguardo no direito e oportunidade de apresentar minhas razões se houver divergência. O relator mantém seu voto. Sim, eu cumprimento o procurador pela sustentação, é exatamente esse o problema que está sendo discutido. Agora, eu acho que a parte de uma premissa equivocada. A parte de uma premissa de que há uma presunção de ilegalidade. E a presunção é de legalidade. Quer dizer, houve um ato formal de retirada em 2010. Os contratos de trabalho dos empregados, dos dois empregados, eles ocorreram do Pablo, de 2/5/2011 a 28/6/2013, posterior à saída do sócio, e 2/2/2011 a 28/6/2013. Quer dizer, o sócio já tinha retirado. A contratação foi posteriormente. Um período de 2 anos previstos no Código Civil para a responsabilidade do sócio após sua retirada, formalmente, ele é referente ao período em que ele esteve na sociedade, pretérito, né? E a contratação se deu posteriormente à sua saída. Então, há uma presunção de ilegalidade com relação ao ato da saída dele. O que deve haver é uma prova da ilegalidade. E aí, sim, compete à parte, né? Não apenas nos indícios, mas com indícios de outras provas que possam ser produzidas, produzir prova robusta no sentido de que houve a fraude. E eu entendi como juiz de primeiro grau que isso não restou claro. Nós temos realmente problemas com relação à execução do processo do trabalho. Há um centro de
recuperação de créditos na Justiça do Trabalho, na parte de execução, mas aqui eu não vi demonstrado o processo robustamente que este ato seria ilegal e que aqueles indícios pudessem ser suficientes para presumir a ilegalidade. Por isso eu mantive a decisão como em primeiro grau. Mantido o voto pelo relator, pergunto se há divergência. Doutor Kleber, está de acordo? O meu é só uma observação quanto à presunção. Na minha perspectiva, há uma presunção de que, se está no CCS, representa. Só que, neste caso, a presunção foi afastada pela existência das demandas ajuizadas pelo sócio contra a empresa que adquiriu, né, a atual executada. Então, há sim uma presunção, é meu ponto de vista, mas que neste caso concreto foi afastada pelo litígio existente entre as partes. Então, eu, com essa ressalva só de fundamento, acompanho o relator. Doutora Sabrina. Também acompanho integralmente, presidente. Então, prevalece o voto do relator, doutores. A unanimidade com ressalva de fundamento do doutor Kleber Lúcio. Agradeço, presidente. Bom dia a ambos, obrigado. Seguinte. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 2 da pauta. Processo número 2388. Inscrito o advogado Rogério Andrade Miranda. 2 da pauta. O Rogério está presente. O advogado está ausente. Deixa eu ver aqui o processo. Qual é o número 2? 2 da pauta. Há divergência no processo. Prevalece o voto do relator, a unanimidade. Seguinte. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 6 da pauta. Processo número 10213. Inscritos os advogados Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, Tiago de Melo Conte e Carolina Lopes Gilvan. Bom dia, doutores. Eu vou à conclusão do voto. A conclusão do voto é no seguinte sentido, doutores. É de conhecer de ambos os recursos, quanto ao mérito, dar provimento em parte ao do reclamado para afastar o reconhecimento da rescisão indireta e consectários, pagamento de verbas rescisórias, multa das cláusulas 16ª C e 18ª da Convenção Coletiva de Trabalho, obrigações de fazer próprias da dispensa imotivada, astrentes e comprovação do recolhimento do fundo de garantia em relação às parcelas rescisórias. Ao do reclamante, para crescer a condenação, pagamento das horas extras pelo tempo suprimido do intervalo interjornada com os parâmetros já definidos na sentença de primeiro grau, para fins de liquidação, deverá ser considerada a jornada já reconhecida em juízo e afastar a limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na inicial, mantido o valor da causa por ainda compatível. Bom dia, doutor. O senhor fala pelo reclamante ou reclamada? Pelo reclamante, senhor. Pelo reclamante. Pois não, doutor. Com a palavra, caso necessário. Excelentíssimo senhor esmagador presidente, a turma. Apenas, somente para esclarecer, excelência, o provimento quanto ao recurso da reclamada foi quanto à rescisão indireta, correto? E o do reclamante eu não me atentei. Eu vou repetir qual foi o provimento. Vou repetir aqui para o senhor, rapidinho. Ao do reclamado para afastar o reconhecimento da rescisão indireta e consectários, ok? E ao do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento das horas extras pelo tempo suprimido de intervalos interjornados e os demais, já com os demais parâmetros, tá? Aí já considerado jornada do primeiro grau e afastar a limitação de condenação aos valores atribuídos aos pedidos da inicial. É isso. Excelentíssimo senhor esmagador presidente, HG turma. Quanto ao recurso do reclamado, ele deve ser integralmente desprovido, inclusive no que toca à rescisão direta. Ao contrário do que alega o reclamado em seu recurso, restou cabalmente, conforme demonstrado na sentença e durante todo o processo, o reclamado reduziu a carga horária e o salário do reclamante, suprimiu parcela salarial do autor, não pagou as aulas ministradas pelo reclamante às sextas-feiras, no período noturno e aos sábados, não pagou o adicional noturno referente às aulas ministradas às sextas-feiras, bem como não respeitou o intervalo interjornada, restando, pois, caracterizadas as hipóteses do artigo 483, alíneas B e G da CLT, o que autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho do reclamante acertadamente declarada em sentença. Sobre o tema, peço vênia para ler rementa com a mesma configuração jurídica sobre o tema quanto à rescisão direta.
Rescisão indireta do contrato de trabalho, redução de horas-aula, sem observância da norma coletiva da categoria. Uma vez que a reclamada promoveu a alteração ilícita do contrato de trabalho do reclamante, sem observância das normas previstas na CCT da categoria, e ainda reduziu o valor do incentivo à pesquisa recebido pelo reclamante, sem redução da carga de trabalho extraclasse, nenhum reparo merece a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho nos moldes da linha D do artigo 483 da CLT. É um acórdão da lavra da terceira turma, julgado pela terceira turma deste tribunal. É apenas um exemplo, porque, na verdade, esse é o entendimento que tem sido adotado neste egrégio tribunal, em todas as suas turmas. No que toca ao recurso do reclamante, quanto às diferenças salariais em face da redução e supressão da parcela incentivo, ensino e pesquisa, o meritíssimo juiz Acó julgou procedente o pleito de pagamento dessas diferenças salariais. Entretanto, entendeu Sua Excelência que não há que se cogitar em aplicação do valor praticado até julho de 2011 diante da prescrição parcial declarada. Assim, o meritíssimo juiz determinou o pagamento das diferenças salariais, mas tendo como base de cálculo o salário recebido em 17 de fevereiro de 2012, em face da prescrição declarada. Com a devida vênia, o entendimento adotado pelo respeitável juiz de origem contraria frontalmente o disposto na parte final da súmula 294 do TST. O caso dos autos representa lesão que se renova mês a mês a cada remuneração quitada pela reclamada em valor inferior ao devido, ou seja, a accionata é contada do vencimento de cada prestação periódica resultante do direito protegido legalmente. Dessa forma, as diferenças salariais se sujeitam à prescrição parcial e devem, juntamente com os reajustes salariais deferidos, tomar como base de cálculo a parcela recebida a título de incentivo ao ensino e pesquisa, quando da primeira redução perpetrada pela reclamada em agosto de 2011, ou seja, quando a referida parcela era paga no valor de R$ 5.552,88. Para ilustrar a situação dos autos, basta que se analise o fato como se houvesse uma única redução ou supressão salarial em agosto de 2011, ao invés de diversas, tal como ocorreu. Nessa situação, seguindo o disposto na parte final da súmula 294 do TST, aplicar-se-ia a prescrição parcial e seria deferido ao autor o pagamento das diferenças salariais a partir de fevereiro de 2012, tendo como base o salário recebido anteriormente à redução ocorrida em agosto de 2011. Quanto aos demais pontos de recurso, reporto-me as razões recursais. Posto isso, pede seja negado provimento ao recurso da reclamada, seja dado provimento integralmente ao recurso do autor. Pois não, doutor. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia, excelências. Excelência, eu gostaria de me manifestar se houver divergência. Bom, eu quero só esclarecer, que já que houve sustentação oral, doutor, todos os tópicos que foi tratado na sustentação oral encontram-se internados e contidos dentro do voto de forma bem explícita, né? É uma questão de ponto de vista aí, a questão da rescisão indireta, né? Mas como eu não julgo sozinho, fica garantido a Vossa Excelência se houver divergência, né? Como é que votam os meus colegas nesse processo, por favor? Data vênia, o do relator, eu vou apresentar uma divergência com relação à questão da rescisão indireta, porque eu... Um minutinho, doutor Vicente, o senhor vai perder, então vou deixar para o advogado então se manifestar. Pois não, doutora? Vicente. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes na turma, a reclamada entende que não houve essa alteração nenhuma, não houve descumprimento de obrigações nenhumas referente ao contrato, considerando que as cláusulas 5ª e 6ª do contrato de trabalho prevêem a redução da carga horária com relação à questão de redução de turmas, a pugna pela aplicação do artigo 444 da CLT e a OJ 244. Os documentos anexados comprovam que, efetivamente, houve a redução do número de turmas. As diferenças salariais também, com relação à questão do incentivo e pesquisa, foram referentes à redução do número de turmas e, consequentemente, das atividades realizadas. As horas extras foram devidamente quitadas e os contra-cheques comprovam o pagamento.
E, com relação à questão da cláusula 16ª e 18ª, entende que ele não preenche os requisitos para o recebimento. Então, pugna pela reforma do julgado, nos termos das razões recursais. Doutor Vicente, então você pode complementar agora. Sim, como estava falando, entendo que houve uma redução fora dos limites previstos na convenção, com redução e supressão de parcela salarial, prejuízo na remuneração, o que afeta muito a vida do profissional da educação, que depende exatamente das horas aula. Né? Então, entendo que é motivo, sim, para a rescisão indireta, e, nesse aspecto, eu acompanho a sentença de primeiro grau, mantendo-a tanto nesse aspecto quanto na condenação da multa convencional da cláusula 16 e 18 da CCT de 2015 e 2017, como definido em sentença de primeiro grau. Obrigado. É o doutor Kleber que vota também, né? Doutor Kleber. Eu peço desculpas, eu até havia registrado aqui a divergência, não sei por que ela não foi disponibilizada, mas eu manteria o acolhimento do pedido de rescisão indireta. E aí o argumento é basicamente o mesmo. A hipótese é redução salarial que produz sérios danos para o professor. Então, eu manteria a decisão de primeira instância no que diz respeito apenas à rescisão indireta. Eu, não por birra, né? É que isso aí atinge a nós três aqui que damos aula, né? Mas eu compreendo a situação aqui. Eu vou ficar vencido. Eu fico vencido e faço a adequação, ouviu, doutores? Faço a adequação no que toca à rescisão indireta. Então, vai... Tá? Negar provimento. Negar provimento. Exatamente. Negar provimento do reclamado neste tópico aqui. Quanto aos demais temas, permanece o voto do relator. Okay. E assim se decide, doutores. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor. Relator, juiz convocado, Kleber Lúcio, número 30 da pauta, processo número 11.414. Talvez tenha... Escrito o advogado Lélcio Leonardo, 30 da pauta. Relator com a palavra. Organizar aqui, tem um voto longo. Readmitir você com um salário menor. Isso aí também é privada. Conheço dos recursos ordinários depostos pelas partes, no mérito, nego-lhes provimento. Doutor, bom dia. Bom dia, excelência. Eu poderia aguardar o eventual voto divergente? Está constando divergência ou não, né? Deixa eu conferir aqui. Eu vou abrir ainda. Não, doutor. Não, registrada não tem. Não tem não, doutor? Não. É unânime, doutor? Muito obrigado. Obrigado, prazer em vê-lo. Relator, desembargador Paulo Roberto, número 27 da pauta. Eu já ia sair da minha página e ia voltar. Cair lá e voltar. Processo número 11.640. Inscrita a advogada Flávia da Silva Gondim Jacome. Está presente a doutora Flávia? Pois não, doutora Flávia. Hã? Número? Sou eu? Não sou eu? É o número qualquer? 27. 27? Ah, tá aqui. Doutora, eu estou, no caso, aqui conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e, quanto ao mérito, dando provimento parcial para excluir a gratificação semestral da base de cálculo das horas extras vencidas e vincendas e ainda para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas devidos até 24 de março de 2015, mantida a aplicação de IPCA somente a partir de 25 de março de 2015. Conhecer também no recurso apresentado pelo reclamante, quanto ao mérito, dar provimento parcial, a fim de acrescer a condenação ao pagamento de diferença de gratificação semestral paga até agosto de 2013, decorrente da integração das horas extras em sua base de cálculo, súmula 115 do TST, além de reflexos em gratificação natalina e depósito de fundo de garantia, conforme se aprova em liquidação. Acrescer a condenação ao valor de R$10.000, fixados as custas complementares de R$200 pelo reclamado. É o meu voto, doutora. Bom, gostaria de sustentar acerca da incorporação que foi pleiteada no recurso ordinário do reclamante. Sim. Bom, restou indeferido em sentença sob fundamentos de que o reclamante não havia 10 anos de função quando solicitada a incorporação em 2017. Contudo, importante salientar que, através do histórico de função do reclamante, observa-se que desde 26 de janeiro de 2007, o reclamante já exercia função gratificada, tendo completado os 10 anos de função em março de 2017, fazendo, portanto, jus à incorporação de função pleiteada, sob pena de incorrer em algum abuso
dos bancos, né, para que seja retirada a incorporação e ele volte a receber um salário bem inferior ao que já recebe há mais de 10 anos de função. Então, peço vênia para que seja deferida essa incorporação conforme pleiteado em recurso. Doutora, eu estou mantendo o voto, tá? Porque, sob o meu ponto de vista, o reclamante aqui não se enquadra na súmula 272, doutor, do TST. Não voto sozinho. Doutor Vicente, como vota? De acordo. Doutor Kleber, como vota? Eu acompanho o relator. Unânime, doutora. A senhora tem mais algum processo? Só esse mesmo. Obrigada. Bom dia, prazer em vê-lo, viu? Obrigado. Seguinte. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 33 da pauta. Processo número 11446. Inscrito o advogado Eduardo Amaral Macedo. 33 da pauta. Doutor Eduardo está presente? Ausente. Processo número 33, relator, doutor Kleber. 33. Não há divergência no sistema. Podemos, então, aprovar o voto à unanimidade? Não tem nenhuma divergência registrada. Então, fica aprovado à unanimidade o voto nos termos do voto do relator. E assim se decide. Seguinte. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 27 da pauta. Processo número 11209. Inscrito o advogado Fernando César Teixeira. Doutor Fernando presente, doutor Kleber relator. Conclusão do seu voto. Não conheço o recurso interposto pelo reclamado Itaú Unibanco por se tratar de dissídio de alçada. O valor da causa foi inferior a 2 salários mínimos. O senhor fala por quem, doutor? É um do mercantil, não? 11.209. Qual é o número do processo? 33? 27. Desculpa. 27, né? Peguei o 26, tá certo, tá certo. Ah, tá. Desculpa, hein, doutor? 27. Banco Mercantil. É verdade. O senhor fala por quem? Pelo banco? Pelo reclamante. Pelo reclamante. Pelo reclamante. 27. É longo. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego provimento do recurso do reclamado e dou parcial provimento do recurso do reclamante para aumentar o valor da indenização por dano moral para o importe de R$25 mil, condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais por enquadramento e promoções no importe de R$2.500 mensais, horas extras excedentes a 8ª diária e 40ª semanal, não cumulativas, 1 hora extra diária relativa ao intervalo parcialmente suprimido, deferir os benefícios da justiça gratuita e determinar que os honorários periciais sejam suportados pela União. Devem ser observados os parâmetros estabelecidos na fundamentação, inclusive no que diz respeito à natureza das parcelas indenizatórias e salariais. Custas pelo réu no importe de R$7 mil, calculadas sobre R$350 mil, valor provisoriamente acrescido à condenação. É a minha proposta. Muito obrigado. Atende o senhor? Atende, excelência. Há divergência nesse processo? De acordo. Não, de também, acordo. Também. A doutora Sabina vota nesse processo, quem vota sou eu. Kleber, eu, Vicente Kleber, não? Nesse processo? É unânime, é? É unânime. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Bom dia. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paulo, número 39 da pauta. Processo número 12088. Inscrito advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. Doutor Cláudio está presente? Ausente. Há divergência no processo do relator? 39. Tem indicação? Não. Não. Então, prevalece o voto ao relator à unanimidade. Eu quero registrar a presença de alunos do 9º período da Faculdade Dom Helder. Câmara, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Seguinte. Relator, juiz convocado Vicente de Paulo, número 28 da pauta. Inscrito, processo número 10816. Inscrito advogado Gabriel Damião Jansen, 28 da pauta. Doutor Gabriel está presente. Inscrita também a advogada Ágata Estefânia da Cunha Ganem. 28. O relator com a palavra. 28, né? 28, do doutor Vicente. Eu não voto, não, só estou abrindo para ajudar. Desconhecer o agravo de petição interposto pela exequente Paula Vieira Ganem Ribeiro por incabível custos pela exequente 4426, artigo 789A, inciso 4 CLT. Quem fala pelo exequente? A senhora? É isso. Não está conhecendo. Tá. Posso sustentar? Hã? Posso sustentar, então? Só conta o não conhecimento. Tá. Bom, bom dia, senhores desembargadores, senhor relator, senhor Ministério Público, advogados aqui presentes.
estou surpresa pelo não conhecimento do recurso de agravo, porque o assunto, né, tratado, entendo que seja muito prejudicial a reclamante se ele não for... Doutora, com licença, a questão é processual, doutora. Tá. Então, a interlocutória, a decisão interlocutória. A decisão interlocutória não cabe o recurso interposto, entendeu? Uhum. A senhora não pode entrar no mérito, a questão é só essa, tá? Tá ok, então. Doutor, a parte contrária. Aguardaria eventual voto. Há divergência? De acordo, presidente. Unânime decisão, doutores. Obrigado. Obrigado, bom dia. Prevalece o voto ao relator. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, número 18 da pauta. Processo número 10547. Inscrito o advogado João Sávio Leite de Almeida. Doutor João está presente? Ausente. Há divergência no processo número 18, né? 18. Não. Há divergência? Não, eu fiz só uma anotação, mas é só para acrescentar, sequer caberia execução provisória de parcela vencenda. Também não entendi. É porque ele pede parcelas vencendo. Mas como é que eu vou executar provisoriamente parcelas vencendo? Eu quero... Mas foi só uma eu observação. já quero quando vier. Prevalece o voto ao relator, unanimidade. Seguinte... Juiz convocado Kleber Lúcio, número 18 da pauta. Processo número 10548. Inscrito o advogado Aloísio Pelúcio Almeida Vieira de Melo. 18 da pauta. 18. Qual o número do Aloísio? 18. Doutor Aloísio. Doutor Aloísio está presente? Qual o número do processo? 18, doutor Kleber. Doutor Kleber, o advogado está ausente, deixa eu ver aqui. Só teve uma exclusão da multa da litigância de má-fé, que o senhor fez mas eu achei que nesse caso aqui... não sei. Eu mantém. Mantém? Não, então retiro. Pronto, retiro unânime. Pronto. Mas aqui, o Kleber sou eu que voto. Vai, tá aqui, ó, Paulo Roberto. Não. Kleber eu voto, eu sou Deixa eu segunda. ver aqui. Sou segunda dele. Então está errado, então. Não, sou eu que voto no processo. Que quem lançou foi aqui, ó, Paulo Roberto. Mas Não, quem eu vota voto, no não. Kleber sou eu. Não, eu sei. No processo do Kleber eu voto. Aqui, quer ver? Tá, então você é o do terceiro. Kleber, desculpa. Na verdade, é porque muda aqui. O meu você vota. Exatamente. Então, Eu retirei. Aí é que o Vicente não vota. Eu retirei, tá? Eu retiro o Kleber. Quando sou relator, você vota. Eu que voto, exatamente. Retiro, unânime. Unânime, Kleber, retirei, Kleber. Pronto. Tem questão só de descanso. Então, Vicente que não vota no Kleber. Você vê que eu nem fiz, o Kleber, eu não fiz a divergência, eu botei um ponto de interrogação. Você botou assim, eu vi que a Sabrina tinha acompanhado. Como terceiro. Então, Paulo Roberto não vota. Vota No Kleber eu voto. Não, eu voto, gente, no Kleber. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos esclarecer isso. Vota. Mas o Vicente está falando que vota no Kleber? Não. Não, é o Vicente que não vota. Então, o Vicente que não vota. Vicente que era aqui, revisão, terceiro. Isso. Depois, Vamos lá. revisão, isso. Vamos lá. Estão os quatro votando. Isso aí Votos de reforço. Voto de reforço. Vamos lá, qual é o seguinte? Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Relator juiz convocado Kleber Lúcio, número 38 da pauta. Processo número 11643. Inscrito advogado Fernando Suzia Leles Júnior. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, excelência. O relator vai proferir o voto, a conclusão. Se o senhor entender a necessidade de fazer a sustentação, o senhor nos avisa, viu? Caso contrário, também nos fale. Doutor Kleber, relator. Conheço o agravo de petição e no mérito, dou-lhe provimento para afastar a declaração de inexigibilidade do título judicial, prosseguindo essa execução, como se entender de direito. Custos pelo executado no valor de R$ 44,26, nos termos do artigo aqui mencionado. É a minha proposta. O senhor é pelo exequente? Exequente, excelência. Atende o senhor então, né? Aguardaria voto divergente. Há divergência? Não há divergência, doutor? Nesse caso aqui foi unânime. Anterior, né? Ok, doutor? Obrigado, excelência. Bom dia. Obrigado. Relator, juiz convocado Kleber Lúcio, número 26 da pauta. Processo número 11161. Inscrita advogada Andressa Rodrigues de Matos. Esse é o da... Está presente, doutor Andressa. Doutor Kleber, relator, conclusão do seu voto. Deixe conhecer do recurso ordinário interposto por se tratar de dissídio de alçada. Esse que é o de alçada. Esse aqui é o de alçada. A senhora fala por quem? Falo pelo recorrente Itaú. Itaú? Reclamado. Não cabe esse recurso, doutor. Porque juiz de alçada, 2 salários mínimos. Tá bom? A divergência? 11.161, é esse mesmo? Um instantinho. O valor atribuído à causa foi R$1.000, menor que 2 salários mínimos, conforme a Lei 5.584, não cabe recurso. Só sob matéria constitucional, que não é o caso.
Ok, doutora? Obrigada. Unânime a decisão. Seguinte. Próximo é do doutor Vicente. Pula ele e vamos embora. Aí acabou. Acabou? É a última sentação, não? É. Tem mais não? Não, foi mais rápido do que eu esperava. Se quiser continuar no meu aqui, vai. Acabou. Só falar no... Vamos fechar a sala Vamos do fechar a Kleber sala logo? do doutor Kleber? Aí já fecho. Tá, vamos fechar a sala do doutor Kleber. Eu achei uma divergência no 2, no 5. No 2, né? Primeiro no 5. Mas a doutora Sabrina está acompanhando na questão do valor, né? Aquele lá da janela. O doutor Paulo fica vencido quanto ao valor da indenização. Ah, tá, fico vencido. Tá. Esse é o doutor Paulo no 5, né? 5. Vencido eu. Então agora o 7. O 7, aí a doutora Sabrina fica vencida em relação aos honorários advocatícios. Isso. O 9... Também vencido doutor Sabrina nos honorários. Não, acompanha, peraí. Quer ver 9? Ah, tá, não, ela fica vencida. É a mesma coisa. 16 tem uma medalhinha. O 16 é porque a decisão é do doutor Vicente, mas ele não vota de qualquer forma. É só para ele não passar despercebido. Só nós três que votamos. Então, não tem divergência. Né? O 17 o senhor vai retirar de pauta, é aquele para conceder prazo. O 17. E o 24, mano. 24, né? Aí a doutora Sabrina fica vencida em relação aos honorários, né? Isso. É só os honorários. E o 31? E 31 é valor do dano moral. A doutora Sabrina propõe 2.500 e eu fixei em 5, né? 5, Pode ser 3.500, né? Pode ser, Cléber? 3.500? Eu faço adaptação. Média, né? 3.500 unânime? Pronto. Sim. Qual é o próximo? Acabou. Acabou. Doutor Vicente, só falta um agora da sonora que é seu. Doutor Vicente. Fechou a sala do Kleber, então, né? Fechou. Agora podemos chamar a sustentação. Seu agora. Relator, juiz convocado Vicente de Paula, processo número 14 da pauta, processo 10379, inscrito o advogado Alexandre Luiz de Azevedo e Souza. Relator, para conclusão do seu voto, processo número 14 da pauta, doutor Vicente. Com esse recurso, originado interposto por Renata Cristina Cassim dos Santos, no mérito do provimento para acolher a denúncia de cerceamento de defesa e decretar a nulidade da sentença com retorno dos autos ao metido juízo de primeira instância e designação de nova audiência de instrução, oportunizando a ambas as partes a produção de prova oral, proferindo-se em seguida a nova sentença conforme se entender de direito. Prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelo autor, deverá reiterá-las caso queira após exarada a nova sentença. Muito obrigado. O senhor fala pelo recorrente? Pelo recorrente. Atende o senhor? Atende? Perdão, excelência. A divergência? Eu só fiz a anotação que a 29ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Reclamada. Valadares, você viu aí, né? O governador Valadares cresceu, né? Cresceu, 29. Doutor, o senhor entendeu, né? Ele está acolhendo o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à primeira instância para complementação de prova. Se o senhor quiser falar só sobre isso. Ok, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, estamos diante de um caso de aplicação de pena de confissão, no qual a reclamante foi devidamente intimada para comparecer na audiência de instrução e julgamento, porém não compareceu. E, principalmente, além de não ter comparecido, não compareceu também o seu procurador, não compareceu o seu advogado. Não há dúvida quanto à intimação da parte autora nesse sentido. O que ocorreu, conforme expressou o próprio reclamante, houve um equívoco de pauta, né? O advogado literalmente perdeu a audiência. Ele não foi, a audiência estava marcada para as 9h30, o advogado não foi, e a reclamante também não foi. Posteriormente, somente após 1 hora compareceu, isso está registrado no processo, certificado, o advogado compareceu à secretaria e tentando justificar a sua ausência, bem como a da reclamante. Posteriormente, foi juntado um atestado odontológico no processo, tentando justificar a ausência da reclamante. Ainda que não chegou-se a nem analisar o atestado dentário apresentado, mas ainda que houvesse motivo pela reclamante não comparecer, a justificativa deveria ter sido apresentada durante a audiência, excelências. Então, no que pese, ainda que fosse considerar que a reclamante de fato
não tinha condições de comparecer. Essa justificativa está completamente preclusa, conforme bem observou o juiz em primeiro grau. Ainda que superada essa questão da justificativa, se fôssemos analisar aqui o atestado médico, o atestado odontológico, verifica-se que esse é completamente genérico, não se transparece nenhum tipo de urgência ou procedimento de emergência no qual, de certa forma, não poderia ter sido atendida num outro momento. E ainda nesse sentido, se fôssemos considerar o atestado, ele não, conforme a súmula do TST, arguindo a ausência a incapacidade de deslocamento, o que também não é o caso. Então, Excelências, eu acredito que está completamente preclusa a justificativa nesse sentido, motivo pelo qual deve ser mantido, no nosso entendimento, a pena de confissão. E em uma segunda análise, observando e adentrando-se a justificativa presente no atestado, gostaria da observância nesse sentido, que o atestado é completamente genérico, não argue nenhum tipo de urgência ou emergência que justificasse a ausência da reclamante em audiência. São essas as minhas considerações. Obrigado. Pois não, eu devolvo a palavra ao relator. Houve uma modificação do horário da audiência de instrução, passou para 9h30 e posteriormente o advogado comparece no balcão alegando que um problema com a reclamante e junta atestado posteriormente, porque não há como juntar um atestado na hora que a pessoa está sendo atendida, evidentemente. Então, é isso que fez o advogado, e a juíza, no prazo que teve para sentenciar, poderia ter convertido a sentença em diligência, dado vista à parte, para que ela manifestasse e, posteriormente, decidir sobre a questão. Mas, assim, não foi procedimento, ela sentenciou aplicando a pena que é severa, que é de confissão, contra o atestado médico, que está no ID F46A84A, e que tem a indicação da CID K03.9, doença nos tecidos duros dos dentes não especificada, cujo atendimento foi feito de 8h30 às 9h52, portanto, no horário da audiência, e, portanto, mantém o voto integralmente. Mantido o voto pelo relator, pergunto se há divergência. Acompanha o relator. Não, o advogado não compareceu, ele compareceu realmente atrasado, mas a reclamante justificou o não comparecimento porque ela se encontrava, pelo jeito, na cadeira do dentista, então não tinha como comparecer. E o atestado teria que ser juntado mesmo posteriormente, porque, de repente, nem o advogado dela sabia desse procedimento. Então, estou integralmente de acordo. Prevalece, então, o voto do relator, unanimidade, doutor. O processo retorna à primeira instância e assim se decide. Okay, muito obrigado. Vamos fechar a sala do doutor Vicente logo?